O último vídeo que eu fiz, ele tinha uma continuação, mas eu percebi que tinha muito barulho atrás e tiveram outros erros também, então eu acabei decidindo excluir o vídeo, então não vai ter. Eu vou falar agora sobre a história afro-brasileira e falar que existe uma lei, a história africana tem que ser ensinada. Então eu vou dar uma pincelada aqui, vou deixar na descrição os livros que existem, que são disponibilizados pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Vai falar sobre a pré-história, que lá teve os primeiros escritos, que tiveram guerras, da escravidão que existia lá, que vão citar a Bíblia, os muçulmanos, vão citar Maomé. Tem uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: algumas pessoas aqui no Brasil, elas colocam como se fosse uma justificativa o fato de já ter escravidão na África, é meio que justificável. Quando falam assim, já tinha escravidão lá, não foi a gente que inventou, não foi a gente que fez isso, essas coisas. E a escravidão que existia lá, eu li sobre algumas, né? Eu vou falar de uma delas. A pessoa, ela não era tratada como um animal, ela era tratada como uma pessoa. Tinha a avaliação que a pessoa passava. Era documentado o que aquela pessoa poderia fazer de acordo com o que ela tinha. E a escravidão, ela sempre foi atrelada com a economia. Citam até a Bíblia, que não era para dar trabalho além do que o escravo dava conta. E teve a invasão europeia na África. Tiveram vários países que foram para lá, mais ou menos parecido com o Brasil, né? Não foi só Portugal. Tiveram guerras entre os países. E com essa invasão da Europa lá, os portugueses, eles trouxeram os escravos africanos para o Brasil para serem explorados, para o trabalho ser explorado. A ascensão econômica, ela vem através da exploração do trabalho de uma outra pessoa. A escravidão, a base dela é econômica mesmo. Lá tiveram também, teve império, tiveram reis e rainhas, teve tudo. Algumas das religiões vieram para o Brasil e até hoje estão aqui. Tiveram alguns africanos que estavam lá na África, vieram para o Brasil, voltaram para a África e influenciaram a arquitetura e a religião lá também, que eram cultuados os deuses africanos, mais de um deus. Aí a gente já começa a perceber o processo de globalização, né? Que é tudo se misturar e a gente ficar sabendo de várias informações também. A partir da escravidão, as anotações que eram feitas começaram a serem feitas de uma forma bem pejorativa, como se o olho escuro fosse uma coisa que indicava estupidez. Eu acredito que é essa a palavra. Depois vocês podem dar uma olhada lá, mas é isso. Quando chegou ao Brasil, a cultura africana não era bem vista porque cultuavam vários deuses e não só um deus, como dizia a Bíblia. E isso fez com que quem estava educando modificasse um pouco aquele comportamento. Então, algumas divindades modificaram o nome. Aí tem hoje em dia aqui a macumba, o candomblé, algumas danças, algumas práticas como qual é o nome? Capoeira. Como a capoeira foi proibido e teve um ano, falaram que as pessoas afrodescendentes poderiam praticar a sua religião de forma livre, que não estariam indo contra uma regra brasileira. E
tem alguns alimentos que a gente tem aqui no Brasil que vieram dos descendentes africanos, que é o vatapá, o caruru, tem a feijoada, tem algumas comidas que vieram e eles foram colocando os temperos, né, que já fazia parte da cultura, foram acrescentando os daqui, tanto que tem a mandioca, que é a farinha, mandioca, macaxeira, aipim, como você quiser chamar. As pessoas na África não conseguiam chegar ao ponto de tirar o veneno que tem para deixar a farinha e não morrer, né? Não se envenenar. E os africanos que viveram no Brasil e depois voltaram para lá que ensinaram. Isso aí tem lá nessa coleção que ainda está saindo. É interessante ler pelo menos a apresentação do livro, que ela vai falar que a história da África ela não estava traduzida em português. E tinha outras línguas e não tinha em português. E agora estão traduzindo e estão lançando aqui no Brasil, pelo MEC mesmo.